Olá, estamos retomando nossas aulas sobre crimes contra a ordem tributária. No nosso primeiro encontro tratamos do artigo 1º, no nosso segundo encontro vimos o artigo 2º e também as principais formas de sonegação fiscal, e nesse terceiro encontro a gente avança para verificar como é que a legislação se comportou de 1990 até agora no que diz respeito aos benefícios que foram criados para o sonegador no âmbito dos temas relacionados a direito penal tributário. Então vamos começar analisando isso pela própria lei, originária de 1990, que trazia no seu artigo 14 uma causa extintiva da punibilidade. Dizia a regra: extingue-se a punibilidade dos crimes definidos nos artigos 1º a 3º, quando o agente promover o pagamento de tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Bom, denúncia, vocês sabem, é uma palavra técnica em processo penal que representa a materialização do exercício da ação penal de natureza pública. O promotor exerce a denúncia, ele formaliza a denúncia, o juiz decide receber ou não essa denúncia. O ato decisório do juiz que recebe a denúncia formaliza um processo, e o marco aqui é o marco divisor que foi escolhido pelo legislador. Antes do recebimento da denúncia, se eu pagar tudo que eu devo, tem extinta a minha punibilidade. Lá em 1990, muita crítica foi feita a essa regra, no sentido de ser ela um benefício ao sonegador, que não é dado a quem pratica um crime parecido com a sonegação, só que não contra o Estado, e sim contra o particular. Crimes patrimoniais em geral, furto, roubo, não tem o mesmo benefício. Então por que eu não dou o mesmo benefício para quem furta um objeto? Se descoberto, esse que furtou, por exemplo, um automóvel, poderia devolver o automóvel com o tanque cheio, o carro lavado, para dar uma compensada no prejuízo, e teria extinta a sua punibilidade. Vamos criar uma regra assim? Opa, peraí, mas daí fica um incentivo para o sujeito furtar, porque se furtar e for descoberto, basta devolver o carro e está tudo certo? Sim, mas é exatamente isso que você está dizendo na sonegação do imposto. Se o sujeito sonegar e for descoberto, basta devolver e está tudo certo. Então, por que dar um tratamento diferente? Diante dessa crítica, o presidente da época, que era o Collor, encaminha um projeto de lei e no ano seguinte, em 1991, é aprovada a Lei 8383, que revoga formalmente o artigo 14. Ele deixa de ter validade, se retira esse benefício que foi dado apenas para o crime de sonegação de imposto. Acontece que o tempo avança, e nós vamos ter a era Fernando Henrique Cardoso, e a política do Fernando Henrique Cardoso era num outro sentido. Ele faz ressurgir, na Lei 9249 de 95, a mesma regra do artigo 14. Então, de 91 a 95 não esteve vigente. Porém, no dia 26 de dezembro de 95, é retomada a mesma ideia no artigo 34 da Lei 9249. A mesmíssima ideia: extingue a punibilidade, se paga tudo o que deve antes do recebimento da denúncia. O interessante de destacar é a data da lei, 26 de dezembro de 95. Nós tínhamos, nos anos 90, praticamente todo ano, uma lei nova para regulamentar imposto de renda da pessoa jurídica. Vocês sabem do direito tributário, chamado princípio da anterioridade da lei tributária, Ela tem que ser aprovada num ano para valer somente no ano subsequente. Então havia sempre uma urgência no final do ano, O Congresso deixando para o fim pro apagar das luzes a definição da lei que regulamenta o imposto de renda da pessoa jurídica para o ano subsequente, era premido pelo tempo. Justamente essa urgência de aprovar a lei num ano para poder aplicar no ano subsequente fez com que não se discutisse a reinserção da redação do artigo 14, agora sob a forma do artigo 34 dessa lei. Até se tentou discutir na época. Se levou aos parlamentares a necessidade de fazer um aditivo, quem sabe para repensar melhor essa questão, tirar desse projeto e tal. E a desculpa da época foi: olha, infelizmente nesse momento não tem como fazer nenhum substitutivo, apresentar nenhuma emenda ao projeto, porque qualquer emenda que se apresente aqui implicaria na necessidade de se retomar a discussão em outra casa legislativa e voltar, e aí não vai dar tempo. Então, infelizmente, não tem como discutir, vai do jeito que está. Passou e está vigente até hoje o artigo 34 da Lei 9249 de 95.
E aí passou a se revelar como interessante essa estratégia, né? Se deu certo, se passou aqui e ninguém discutiu ao argumento que não dava tempo, porque a lei tinha que ser aprovada nesse ano para valer no ano subsequente, queremos mais benefícios para quem pratica a sonegação. Isso vai ficar muito claro, me parece, assim, ao longo da evolução legislativa que nós vamos ter da década de 90 para cá. Sempre uma legislação que tende a favorecer o sonegador, né? E criar novos entraves no âmbito penal, pelo menos isso fica muito claro. A estratégia vai ser repetida no ano subsequente, em 1996, com a Lei 9430, aprovada, presta atenção na data, em 27 de dezembro de 96. Mesma a situação. Lei que regulamentava a questão administrativa do imposto de renda de pessoas jurídicas, tinha que ser aprovada nesse ano de 96 para ser aplicada em 97. Aproveitaram e inseriram o artigo 83 na lei, que está lá no finzinho da lei, com a seguinte redação: a representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária, definidas nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, será encaminhado ao Ministério Público após proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Bom, eu tenho uma tese aqui, né? O papel do Ministério Público pós-Constituição de 88 provocou muito desconforto em muita gente que sempre sonegou e não foi incomodada, particularmente no âmbito estadual. O que acontecia antes de 88? O Ministério Público Brasileiro, antes de 88, ele era um departamento dentro de uma Secretaria de Estado. Não tinha esfera nenhuma de autonomia, era subordinado hierarquicamente ao governador no âmbito estadual e ao presidente da República no âmbito da União. Aliás, o Ministério Público Federal fazia até uma atividade que hoje é uma atividade própria da Advocacia Geral da União, que sequer existia antes da Constituição. A Advocacia Geral da União é criada justamente para afastar o Ministério Público dessa atividade de ser uma espécie de advogado de governo, né? Deixa o Ministério Público mais como um órgão de Estado. O fato é que 3 esferas de autonomia foram dadas ao Ministério Público Brasileiro com a Constituição de 88, e isso provoca uma revolução de organização administrativa, financeira e funcional no Ministério Público. Ele passa a reorganizar-se no contexto administrativo interno e a eleger prioridades de atuação, não mais dependentes de uma política de governo, como era até antes da Constituição de 88. Foram criadas promotorias especializadas nos anos 90. Né? Em Curitiba, por exemplo, que eu conheço mais de perto, foi criada em 1992 a primeira promotoria especializada na proteção ao patrimônio público, talvez uma das primeiras do país. O mesmo se replica nos estados e passa a haver uma atuação do Ministério Público especializada, coisa inédita no âmbito estadual, na questão da criminalidade elitizada. Como é que funcionava o Ministério Público Estadual até 88? Ele funcionava quase que exclusivamente, para não dizer exclusivamente, como um burocrata de gabinete repassador dos inquéritos que a polícia trazia até ele. E o que a polícia trazia até ele? Inquéritos, investigações envolvendo basicamente criminalidade de rua. A polícia não tem, historicamente, no Brasil, um hábito de investigar os donos do poder. Salvo agora, mais recentemente, a Polícia Federal e tal. Mas historicamente era criminalidade de rua. Furto, roubo, estupro, estelionato de vez em quando, homicídio, lesão corporal, tráfico de drogas. Essa criminalidade do cotidiano de rua. E o promotor trabalhava com aquilo. O que a polícia trazia para ele, ele trabalhava, e o que ela não trazia, ele não trabalhava, simplesmente não existia. Então, os concursos até para o Ministério Público, os concursos para a magistratura, cobravam que tipo de criminalidade? Esta com a qual ele trabalhava no seu cotidiano. O que não era sequer pedido nos concursos? Sonegação fiscal. Aliás, sonegação fiscal nem era dado direito nas faculdades. Eu me formei justamente em 91, entrei na faculdade em 87. Me formei em 91, peguei bem essa transição da Constituição de 88. Tivemos uma disciplina chamada Direito Tributário na universidade, claro, mas a aula era basicamente questões de natureza administrativa, né?
o que é imposto, o que é alíquota, fato gerador, o princípio da anterioridade, não cumulatividade do imposto, questões de natureza administrativa. Zero de referência à questão penal tributária. Até porque não era algo bastante empregado. O que acontece, então, quando o Ministério Público começa a se especializar? Ele vai ter que entender o crime. O promotor passou no concurso, mas nunca trabalhou com a matéria, e de repente ele é colocado numa promotoria especializada. Bom, e aí vem aqueles autos de infração lá do fisco, com uma terminologia própria, que ele não está acostumado, e ele não consegue sequer entender o pulo do gato. Como é que está a fraude aqui que eu não entendo? Bom, é feito um convênio com o Ministério Público e com a Secretaria da Fazenda, para que o Ministério Público possa trabalhar dentro da Secretaria da Fazenda. Aqui no Paraná funcionou muito tempo assim, no segundo andar do prédio da Secretaria, você tinha metade do segundo andar era a promotoria especializada em crimes contra a ordem tributária, na outra metade a auditoria da Receita. O Ministério Público recebia os autos de infração que a Receita encaminhava, olhava para aquilo e não entendia. E aí literalmente fazia o quê? Punha embaixo do braço, atravessava o corredor, ia conversar com o auditor. Escute, vocês me mandaram essa documentação, me dizendo que tem um problema aqui, mas eu não estou entendendo. Explica para mim. Doutor, senta aqui que eu vou explicar. Isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é a IDF. A IDF é a autorização para impressão de documentos fiscais. De acordo com a normativa tal da Receita Estadual, só pode imprimir um bloco de notas fiscais. Então, nesse caso, imprimiu 2. Por isso é um bloco paralelo. E com isso, o que ele faz? Ele só... Ah, entendi. Quer dizer, como é que eu vou atuar na prevenção e repressão de crimes contra a ordem tributária se eu não entender o golpe, né? Por isso a minha preocupação na aula passada de mostrar para vocês as principais fraudes de sonegação, as principais modalidades clássicas, né, e as mais sofisticadas que estão vindo na sequência. Se você não entendeu o golpe, você não entende como agir, né? O promotor então começa a fazer as primeiras denúncias com nota de rodapé, porque o juiz também não tinha estudado crimes contra a ordem tributária, os dois estudaram na mesma faculdade, apenas fizeram concursos diferentes. Nenhum nem outro cobrou essa matéria. E no cotidiano não se lidava com esse tema. E de repente começam a oferecer denúncias em sonegação fiscal. Normalmente casos volumosos, né, porque a prova material do crime eram cópias de notas fiscais, davam procedimentos de 20, 30, 100 volumes às vezes. O juizão é acostumado a trabalhar com processinhos de 1 volume, quando muito 2, cada volume representando fisicamente 200 páginas. De repente ele entra na sala dele, tem em cima da mesa um processo inteiro lá que ocupa quase a mesa dele inteira. Ele diz, meu Deus, mas o que é isso? O estagiário disse, não sei, doutor, deixaram aí, parece que é um crime de sonegação fiscal. Meu Deus do céu, mas que põe naquele canto, depois eu vejo. Me dá esses processinhos de furto aqui que eu estou acostumado a fazer. E esses aqui vão rápido, né? Bom, mas uma hora ele vai ter que pegar aquele processo de sonegação. Uma hora ele vai ter que entender. Nesse meio tempo, toda a movimentação, né, que existe em torno dessa matéria, porque fica muito claro que existe uma certa convergência, talvez, de interesses, no sentido de facilitar a vida do sonegador no âmbito penal, ela vai se desenvolvendo. É verdade que aqui a ideia, a criação dessa regra era engessar o Ministério Público, porque as palavras foram escolhidas de maneira precisa no seu sentido técnico, né? Representação em processo penal equivale a uma condição de procedibilidade. Se eu tenho um crime cuja ação penal é pública, mas é condicionada à representação, eu não posso agir. Eu, Ministério Público, só poderei agir se a vítima representar, se ela me autorizar. Então não foi à toa que escolheram representação fiscal aqui. A ideia era transformar o crime contra a ordem tributária num crime de ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Porque se eu transformo o crime contra a ordem tributária em ação penal pública condicionada, o Ministério Público só poderá agir quando o Estado, fisco, assim autorizar. E aí? Bom, e aí quem é protegido pelo governo, quem tem interesses no governo, pode seguir sonegando sem ser incomodado. O jogo político, acho que hoje ninguém pode dizer mais que não sabe como é que funciona, né? Se a Lava Jato tem alguma coisa de positiva, dentre tantas, uma delas muito clara é nos deixar assim bem
visível como é que funciona a mecânica de eleição e reeleição no país. Como os empresários bancam essas campanhas com interesses depois escusos de reaver o dinheiro ou de não serem incomodados em práticas de sonegação. Só que aí tinha um agente novo no cenário, novo no sentido de ter independência e autonomia em relação ao Poder Executivo, que historicamente nunca teve, mas que passou a ter, que é o Ministério Público. E que de repente começou a processar essa gente amiga do governo. E o governador, sendo cobrado, não conseguia ingerência no Ministério Público mais por conta da autonomia. Como amarrar essa gente? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lei que faça com que ele só vá agir se nós quisermos. Nós, donos do governo. Só nós é que representaremos e não representaremos para aqueles que são parceiros do governo. Essa era a ideia muito clara, me parece, certo? Da edição dessa lei. Foi ingressada com uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 1571, e no começo de 97, a lei do finalzinho de 96, né? A ADIM tramitou a passos lentos no Supremo, mas em 21 de abril de 98 foi indeferida, na verdade, a liminar, foi pedida uma liminar, ela foi indeferida, mas mesmo tendo sido indeferida, deixou-se claro, pelo menos do contexto da decisão, que essa palavra representação não seria lida como condição para o exercício da ação penal. Eu destaquei um trechinho da decisão aqui, liminar do Supremo, lá de 21 de abril de 98, que vai nesse sentido. Aspas, para o Supremo. Bem de entender assim é que a norma não coarta a ação do Ministério Público Federal, a teor do artigo 129.1 da Constituição, no que concerne a propositura da ação penal. Dela não cuida o dispositivo imediatamente. De certo, tomando o MPF pelos mais diversificados meios de sua ação, conhecimento de atos criminosos na ordem tributária, não fica impedido de agir, desde logo utilizando-se para isso dos meios de prova que tiver acesso. Então o Supremo deixou claro que isso aqui não seria lido como uma condição para o exercício da ação. Era apenas uma norma direcionada ao fisco para que ele, fisco, administrativamente só encaminhasse notícia de fraudes fiscais ao Ministério Público ao final da discussão na esfera administrativa, mas não impedia o Ministério Público de agir antes mesmo do encerramento da discussão na esfera administrativa e antes mesmo de uma representação fiscal, se tivesse conhecimento da prática de crimes contra a ordem tributária. Então foi uma tentativa de amarrar o Ministério Público que nesse momento restou infrutífera. Bom, em paralelo a isso tudo, prossegue-se, né, em discussões que tentam ampliar os benefícios ao sonegador. Havia uma construção doutrinária muito intensa no sentido de fazer colar uma tese, que com todo respeito, assim, juridicamente eu não consigo entender como ela possa ser racionalmente aceita, que era a ideia de fazer uma equiparação do pagamento integral do imposto devido mais acessórios com a possibilidade de eu parcelar a minha dívida tributária. Nós tínhamos aquela regra do artigo 14 da Lei 8.137 de 90, que foi revogada em 91 e que ressurgiu em 95, né? Tal qual Fênix, como eu falei agora há pouco, caracterizando como extinta a punibilidade se eu pagar tudo que eu devo antes do recebimento da denúncia. Acontece que o governo sempre foi criando programas de parcelamento de dívida tributária. Praticamente todo ano sai uma leizinha nos 3 níveis, né? Municipal, estadual e federal, criando programas de parcelamento de dívida tributária. Então, se o sujeito está devendo imposto, ele se inscreve nesse programa de parcelamento e parcela a sua dívida. Isso varia muito de lei para lei, mas já vi leis que, em média, elas fazem programas de parcelamento em 100 meses. Já vi lei que extinguiu e anistiou multa, correção monetária até. Quer dizer, passa a ter um certo jogo, né? Quer dizer, governo, eu invisto em governador, candidato a governador, eu invisto em você na campanha. Depois se me aprova uma lei de parcelamento. E todo ano vão aprovando leis de parcelamento. Só que no plano penal, para ter extinta a punibilidade, a regra dizia que tem que pagar tudo que deve antes do recebimento da denúncia. A doutrina vem dizer, mas aí está ruim, porque o meu cliente ele parcelou, ele não pagou tudo, ele parcelou, mas ele tinha que ter o mesmo benefício. E aí a doutrina passa a dizer o seguinte,
que o parcelamento da dívida tributária equivaleria a uma novação da dívida. Novação da dívida, com todo respeito, não tem nada a ver com isso aqui. Porque a novação da dívida significa dizer, eu extingo uma dívida anterior e crio uma nova. Mas eu crio uma nova com um novo objeto, com tudo. Não parcelamento. Parcelamento é moratória. Não tem nada a ver com novação. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, tecnicamente falando. Só que aquela doutrina de repetição, né? Um fala nesse sentido, o outro também tem interesse, às vezes repete a mesma coisa, e aí um cita o outro, que cita um, que cita o terceiro, e por mais absurdo que seja juridicamente, aquilo ali vai acabar virando doutrina consagrada, né? Começa a virar doutrina consagrada. Alguns juízes em primeiro grau até acham interessante, porque em certa medida se livra até do pepino de ter que analisar e estudar aquilo, porque vem o advogado e peticiona dizendo assim, olha, meu cliente se inscreveu no programa de parcelamento de dívida tributária. Segundo fulano de tal, doutrina, né? Parcelamento equivale à novação. E se equivale à novação, seria como se tivesse sido totalmente paga a dívida tributária. Então, com base no artigo 34, né, da lei de 95, eu quero extinção da punibilidade. O juizão, opa, para já, extingue-se a punibilidade. Bom, recurso dessa matéria, o tema vai bater lá no STJ. Quando chega no STJ, o STJ diz, não, de jeito nenhum. Absurda a tese, não tem pé nem cabeça, não faz sentido, isso não é ridículo. Os acordos do STJ literalmente diziam assim, os benefícios que a lei dá já são demais, querer estender ainda, fazer essa leitura forçada, tal, não cabe. E ripa, não davam, a coisa era revertida no STJ. Então, se eu não conseguir fazer vingar a minha construção doutrinária no plano jurisprudencial, a saída qual é? Mudar a lei. Por isso vem a lei do Refis em 2000, Refis 1, lei 9964, e insere no artigo 15 o seguinte regramento. É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90 e na velha redação do artigo 95 da Lei 8212, que é a apropriação indébita previdenciária, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no Refis. Refis era Programa de Refinanciamento Fiscal do Governo, desde que a inclusão no referido programa tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal. E aí o regulamento seguia aqui, né? Pelo menos suspendia a prescrição, né? O regulamento na sequência suspendia a prescrição e pagou tudo, extingue a punibilidade no fim. Bom, muita gente se inscreveu nesse programa, só que o detalhe é que esta lei, a primeira lei do Refis, ela era uma lei temporária. Foi criado um programa de refinanciamento fiscal no âmbito federal, aplicável também aos estados e aos municípios, vigente durante um período. Quem se inscreveu nesse programa teve suspensa a pretensão punitiva, quem se inscreveu e pagou tudo teve extinta a sua punibilidade no âmbito penal. Legal, só que acabou o programa. E aí voltou, era uma lei temporária, né? Voltou à realidade ex ante. E aí a grita foi geral, mas não dá, temos que ter uma garantia sempre nesse sentido, não apenas por um determinado período. Atendendo esse reclamo, veio então a lei do Refis 2, a missão. Lei 10.684 de 2003. Presta atenção na diferença de redação. É muito parecido, mas tem duas diferençazinhas importantes. O que diz o artigo 9º dessa nova lei do Refis 2? É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90 e nos artigos 168-A e 337-A, que é a nova redação da apropriação indébita previdenciária do Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento, ponto. Perceberam as diferenças? Não. Na lei anterior, ela estiver incluída no Refis desde que antes do recebimento da denúncia. Lei nova, não fala em Refis, fala em regime de parcelamento. Qual regime de parcelamento? Qualquer regime de parcelamento. Desta lei e de todas as outras leis que vierem depois. E outra diferença, não é mais condicionado que a inscrição seja anterior ao recebimento da denúncia criminal. Na prática, como é que isso aqui foi lido? Desde 2003 em diante, e para trás também, porque é a lei penal mais benéfica, retroage, né? Foi possível não ter pressa. Te pegaram na sonegação?
Calma, vamos esperar o processo. Bom, seguiu o processo em primeiro grau, foi condenado? Calma, nem tudo é desespero. Vamos recorrer, apelação para o tribunal. Foi mantida a condenação? Calma, recurso especial para o STJ. Vai discutindo lá, vai tempo aí, né? Pode pôr uns 10 anos de discussão aí. Vai, perdeu, calma. Tem um extraordinário ainda para seguir para o Supremo. Bom, vai perder lá na última instância? Bom, agora está na hora de se inscrever naquele programinha de parcelamento. Então, depois de uns 12, 13 anos de discussão, você se inscreve no programa de parcelamento, qualquer programa, suspende a pretensão punitiva, mesmo já tendo sentença condenatória de primeiro grau, confirmação de condenação pelo Tribunal Estadual, confirmação de condenação pelo STJ, confirmação de condenação pelo Supremo, um embargos de declaração, perdão, era o suficiente para que eu tivesse o tempo de me inscrever no programa de parcelamento e suspendesse tudo. Paguei tudo, extingue a punibilidade. Ficou jóia, né? Ficou jóia, segui sonegando, porque aí eu estou tranquilo, não tenho nem pressa de me inscrever em programas de parcelamento. Vamos jogar para frente essa questão. Bom, a coisa segue, né, em termos de criação, e nós vamos ter um retrocessozinho no que diz respeito aos benefícios do sonegador, mas não tanto assim, né, em termos. Então, voltando para uma tela, em 2003 ficou claro que eu me inscrevo no regime de parcelamento, qualquer regime, a qualquer momento, suspende a pretensão punitiva, paguei tudo, extingue a punibilidade. Vai de 2003 para trás, de 2003 para frente, até o advento dessa lei aqui, 12382 de 2011. Foi uma das primeiras leis do governo Dilma, que alterou o artigo 83 da Lei 9430 de 96. Na verdade, eu pus aqui, era uma lei que tratava do salário mínimo. O Brasil tem essas coisas, né? Estamos falando de salário mínimo, estamos. Vamos aproveitar, vamos falar também de sonegação fiscal, porque uma coisa está relacionada com a outra, né? Usaram de novo no estilo jabuti, né, na linguagem lá do parlamento. O fato é que eles inseriram no artigo 83 regramentos nos parágrafos aqui, com a seguinte referência. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referentes aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. Voltaram a condicionar a inscrição no regime de parcelamento anterior ao recebimento da denúncia criminal. Então, cuidado, exame da ordem, cuidado, concursos públicos, porque a partir de 2011 eu não tenho mais a liberdade de aguardar a inscrição no regime de parcelamento a qualquer momento. Tem que ser antes do recebimento da denúncia. Crimes que ocorreram antes continuam sendo tratados com a lei mais benéfica anterior. Isso aqui é uma lex gravior em direito penal, né? Daqui para frente, até hoje, é mantida a possibilidade de eu suspender a pretensão punitiva quando me inscrevo em regimes de parcelamento, desde que eu faça isso antes do recebimento da denúncia criminal. Dentro de toda essa ideia, né, de construção criativa de favorecimento do sonegador, nós vamos ter uma contribuição também do Supremo Tribunal Federal com a edição da súmula vinculante número 24, editada em 2009. Na verdade, até 2005, nós tínhamos uma posição consolidada dos tribunais, STJ firme no sentido de dizer que o momento consumativo do crime contra a ordem tributária, do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, se dava no momento em que o sujeito apresentava a GIA ou GIAR. Lembro dessa terminologia? A Guia de Informação, Apuração e Recolhimento de ICMS. Naquele momento ele reduzia ou suprimia sua carga tributária e o crime estava consumado. Eu não precisava aguardar uma descoberta do fisco, a instauração de um processo administrativo fiscal, para lá no fim poder discutir alguma coisa. Pois a partir de 2005, no acórdão paradigma do relator ministro Nelson Jobim, na época, o Nelson Jobim construiu a ideia de que o exaurimento da discussão na esfera administrativo-fiscal, está lá no acórdão do Nelson Jobim, seria lido como uma condição objetiva de punibilidade.
Vamos tentar entender o que é isso aqui. Condição objetiva de punibilidade. Esse é um tema que em direito penal é de certa forma até polêmico. Nós temos autores que entendem que essa categoria chamada condição objetiva de punibilidade sequer existe. Temos já também outros autores que entendem que existe. E os que entendem que existe, que sim, é uma categoria que pode ser construída dogmaticamente no direito penal, discutem quanto ao que seja. E você tem duas posições, pelo menos, né? Aqueles que vão dizer que a condição objetiva de punibilidade é um elemento a mais que eu tenho que verificar para que o crime exista. E aí, se você se recordar do conceito analítico de crime, né, que você aprendeu na graduação, crime é conduta típica, antijurídica e culpável. Pois agora passa a ser uma coisa a mais, né? Crime passa a ser conduta típica, antijurídica, culpável e punível. Enquanto eu não verificar uma condição objetiva de punibilidade. Qual? O esgotamento da discussão na esfera administrativo-fiscal, o crime não existe. O crime só existirá quando verificada essa condição objetiva de punibilidade. E tem uma outra corrente que diz em sentido um pouco diferente. Ela diz assim, não, o crime existe, você só não pode punir. Qual das duas o Nelson Jobim invocou? A primeira, tratando como sendo um elemento a mais para que o crime exista. Dizendo que o Ministério Público não pode sequer investigar enquanto não exaurir a discussão na esfera administrativo-fiscal e o sujeito não perder a discussão lá no último recurso administrativo interno. Muito interessante, né? Lembra daquela tentativa de amarrar o Ministério Público, de impedir o Ministério Público de agir, metendo na lei a ideia da representação fiscal? Pois agora, por vias transversas, a mesma ideia acabou vingando. Não estou dizendo que tenha sido essa a pretensão do ministro Nelson Jobim, mas na prática foi o que ocorreu. Porque se o promotor só pode agir depois que o fisco autuar, e se o fisco não autuar? Ele não pode agir, mesmo que ele saiba, mesmo que eu tenha dados que indiquem que o sujeito sonegou imposto, se o fisco não autuar, se não correr todo um processo administrativo fiscal, enquanto não se esgotar toda a discussão administrativa, o crime não existe. Como é que você vai investigar alguma coisa que não existe? Interessante, porque isso ganha corpo no Supremo e em 2009 vira súmula vinculante. Não uma súmula qualquer, mas uma súmula vinculante número 24, com a seguinte redação. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo de tributo, que significa dizer esgotamento de toda a discussão na esfera administrativa e fiscal. Passou a ser, então, um entendimento sumulado de forma vinculante. Com todo respeito ao Supremo, tecnicamente isso aqui não tem como se sustentar no plano jurídico penal. Isso aqui é uma amarração da atividade investigativa. É tão fora de esquadro que tem casos que o Supremo acaba dizendo que a súmula não se aplica. Porque tem casos que eu não consigo, o fisco não consegue autuar o sujeito, porque eu dependeria de uma investigação criminal. Como assim dependeria de uma investigação criminal? Existem instrumentos de investigação que só são autorizados no âmbito criminal. Por exemplo, interceptação de comunicação telefônica. E tem determinados crimes de sonegação, com o grau de sofisticação que eles vêm ganhando, com o uso de tecnologia, que eu só conseguiria provar usando dessa ferramenta de investigação. Só que eu só posso usar numa investigação criminal. Só que eu não posso instaurar a investigação criminal enquanto o fisco não autuar. Só que o fisco não pode autuar se ele não tiver a prova. Então fica naquela sinuca de bico. Uma coisa amarra a outra e ninguém avança. Nesses casos, por incrível que pareça, o Supremo tem interpretações que vão contra a sua própria súmula, dizendo que quando ficar inviável a possibilidade investigativa no plano administrativo, autoriza-se uma investigação criminal. A pergunta que eu faria é, para investigar o quê? Se o Supremo diz que o crime não existe, enquanto não esgotar a discussão na esfera administrativa, vou investigar o nada? Tem outras interpretações que ainda buscam uma válvula de escape, dizendo assim, eu não aplico a súmula vinculante 24 quando eu tenho crimes correlatos. E aí começa a comer pela borda. Se eu tiver uma lavagem de dinheiro, se eu tiver um crime contra o sistema financeiro, somado
ao crime contra a ordem tributária, eu posso investigar, inclusive, o crime contra a ordem tributária. Porque às vezes a lavagem ela está relacionada à sonegação. É o crime anterior à lavagem. E aí fica uma coisa também tanto quanto tecnicamente incoerente à luz da interpretação do que o Supremo deu. O fato é que ele deu essa interpretação e favoreceu bastante aqui a atuação, a não atuação da área penal nos crimes contra a ordem tributária. Também fazendo um parênteses aqui, é muito interessante, né, essas discussões, porque tem autores hoje que pregam muito a ideia de que não deveria haver direito penal tributário porque você puniria muito melhor o sujeito pegando no bolso dele. Eu não sei se já ouviram esse discurso. É um discurso até sedutor numa leitura mais apressada. Mas, com todo o respeito, assim, é o tipo de discurso de quem ou nunca investigou crimes contra a ordem tributária ou não sabe como funcionam as coisas, né? Porque se o sujeito quiser sonegar, como é que ele faz? Ele blinda o patrimônio. Você não pega no bolso do sujeito. E mais do que isso, as grandes sonegações de impostos das grandes empresas, elas são contabilizadas. O sujeito cria uma rubrica na empresa, cria lá, dá um nome bonitinho para ela, chama lá de contingenciamento tributário, passa a integrar a composição do preço final do produto. Não sei se já pararam para pensar o que significa esse eufemismo que foi criado chamado custo Brasil. O custo Brasil está relacionado também à questão da sonegação fiscal. É o preço da sonegação, dentre outras coisas, porque vai embutido no preço da mercadoria, passa a ser custo operacional da empresa. Se me pegarem na sonegação, eu chego para o meu contador e digo: meu amigo, se me pegarem na sonegação, quanto é que eu terei que pagar? Olha, prescreve em 5 anos, né? O fisco não pode te multar, te autuar, te cobrar depois de 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, sonegamos tanto. Mais multa, mais juro, vai dar esse montante aqui. Bom, pega esse valor, cria uma rubrica no orçamento da empresa, joga como custo operacional, vai para o preço final do produto. Quem paga o risco de eu ser pego na sonegação é o consumidor final. Então, eu não tenho medo do fisco. Eu teria medo de ir preso. O direito penal aqui sim, de verdade, deveria atuar. Só que ele é um direito penal simbólico hoje, né? Esvaziado, porque eu resolvo com o dinheiro as duas coisas. Eu me livro do fisco e me livro do Estado a me punir criminalmente. Se eu pagar tudo, extingue a minha punibilidade. E o Estado só pode agir depois que esgotar toda a discussão. Então tem uma série de benefícios que foram criados, mas que não se esgotaram ainda, tem mais ainda. Uma recente novidade da Lei 13.254 de 2016, aquela lei de repatriação de ativos, que criou aqui no seu artigo 5º a referência que a adesão ao programa de repatriação, né? Você pegar o teu dinheiro que está lá no exterior e trazer de volta para o Brasil, dar-se-á mediante entrega das declarações de recursos, bens e direitos sujeitos à regularização prevista no caput do artigo 4º e pagamento integral do imposto. Tal. Parágrafo 1º. O cumprimento das condições previstas no caput antes de a decisão criminal extinguirá, em relação a recursos, bens e direitos a serem regularizados nos termos desta lei, a punibilidade dos crimes a seguir previstos praticados até a data da adesão ao programa. 1. Artigo 1º, nos incisos 1, 2 e 5 do artigo 2º da Lei 8.137 de 90, que é a sonegação fiscal. Mais um benefício, você poder repatriar o dinheiro não correndo o risco de responder criminalmente por sonegação. Fica muito claro que a gente tem uma política penal tributária no modelo fake, né? No modelo, é crime, hein? Nem tanto. Quem corre o risco de responder criminalmente hoje é o empresário remediado. Esse corre um risco. Até R$10 mil é considerado insignificante, de acordo com a jurisprudência. Então, sonegação de imposto até R$10 mil. No plano penal, a resposta penal é 0, pelo princípio da insignificância. Já foi 20 mil, hoje eles baixaram para 10, numa normativa da Receita. O grande sonegador não tem muito risco, porque embute no preço da mercadoria. Quem não consegue, às vezes, escapar é o sonegador remediado. Esse corre ainda um risco. Mas o fato é que é uma legislação, se comparada com o restante das legislações penais patrimoniais, é muito benevolente para o sonegador de imposto. Então é mais ou menos esse o panorama que nós tínhamos para tratar, né? Para finalizar aqui a abordagem dos crimes contra a ordem tributária, chamando a atenção para essas questões todas das alterações legislativas recentes
no que diz respeito a concursos públicos, exame da ordem, né? E para você também ter a dimensão como advogado e promotor e juiz, enfim, operando nesse contexto, ok? Finalizamos por aqui e até o nosso próximo encontro.